Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí de novo com o nosso canal Vamos Vasco e com mais novidades e notícias do nosso Vascão. Vamos falar no vídeo de hoje de saídas de jogadores, cara. O Rossi tem uma proposta de um clube da Série B e pode deixar o Vasco. Também um clube da Itália demonstrando interesse em contratar aí o Ryan. A saída do Praxedes oficializada, o jogador já está no seu novo clube. Vamos falar também aqui da situação do Luan Pérez e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like. Se inscreve aí se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falei no vídeo mais cedo que agora vai ter vezes que a gente vai colocar 3 vídeos aqui no canal. E para você não perder nada, é sempre importante você se inscrever e ativar o sininho aí para você receber os 3 vídeos postados por dia aqui no nosso canal, hein? Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, hoje o Atlético Paranaense oficializou aí a contratação do volante Praxedes, o jogador que saiu aí do Vasco, né, pertencia aí ao Red Bull Bragantino, não permaneceu no Vasco e chega aí ao Furacão por empréstimo até o final dessa temporada. O Praxedes, por sua vez, não poderá enfrentar o Vasco aí na Copa do Brasil por já ter atuado com a camisa do nosso clube. Não sabemos se ele vai entrar em campo na partida de São Januário, na segunda-feira aí pelo Campeonato Brasileiro. Pode ser que o Atlético Paranaense corra aí contra o tempo para registrar o jogador e ele ter condição de jogo. O Atlético Paranaense de quebra deu a camisa 8 para o Praxedes. O jogador não é mais atleta do Vasco, não vai voltar mais para o nosso clube, porque, como eu disse, ele pertencia ao Red Bull Bragantino, que emprestou o atleta ao Atlético Paranaense. Mas o Vasco também vem encontrando dilemas aí para negociar outros jogadores, né? Apesar de ter fechado aí a saída do Serginho, do Zé Gabriel e do Praxedes, mas também vem encontrando inúmeras dificuldades para dar um fim no meio-campista Galdames, o jogador que teve negociações avançadas aí com o São Lourenço. O clube argentino desistiu totalmente da negociação com o Galdames e o jogador fica no Vasco devido ao seu alto salário. O que teria esbarrado aí na transação dele para outros clubes seria os 500 mil mensais que ele ganha no Vasco. E com certeza o jogador talvez não queria topar, reduzir drasticamente esse salário para trocar de clube, né? Se ele nem tá jogando, é melhor ele ficar no Vasco para ele mesmo, para ele, Galdames. Seria melhor ele ficar no Vasco ganhando 500 mil sem entrar em campo, né? Com certeza aí são péssimos negócios que foram feitos pela 17 Partes. Contrato horroroso para o Vasco, onde o Vasco tem que pagar 500 mil mensais para um jogador bem meia-boca, que é o Galdames. Outra situação que é bem complicada aí para o Vasco resolver é do atacante Rossi, que tem a proposta do Goiás. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o jogador que tem contrato com o Vasco até o final desse ano, o atacante teria recebido uma proposta do Goiás de 2 anos de contrato para ganhar cerca de 100 mil a menos do que ele recebe atualmente no Vasco. Não temos aqui os valores reais que o Rossi recebe ao Vasco. Quando você para analisar, você vê que realmente o Rossi ganha um salário aí acima de 100 mil no Vasco, né, cara? Bem acima de 100 mil, porque para reduzir drasticamente aí os seus salários em menos 100 mil aí para se transferir para o Goiás, com certeza ele tem um salário astronômico aí no Vasco, acima com certeza de 150 mil, 200 mil, pode ser que ele ganhe mais do que isso aí no Vasco. Certamente o Goiás não iria chegar no Rossi e pagar somente 50 mil mensais para o jogador se ele ganhasse, por exemplo, 150 mil no Vasco. Vale ressaltar que o Vasco teria dito aí ao Rossi que completaria os 100 mil restantes aí do seu salário até o fim do ano, para que o jogador aceite a proposta do Goiás. Isso comprova mais ainda que o Rossi ganha um salário fora da realidade no Vasco, né? Eu chuto aqui que ele ganha no mínimo, cara, sinceramente, 300 mil. Eu acho que é mais ou menos nessa faixa aí que o Rossi deve receber no Vasco, e para ele diminuir aí os seus salários, para fechar com o Goiás, o Vasco vai ainda continuar pagando 100 mil reais mensais para o jogador. Com certeza é uma situação complicada e esperamos que o Vasco resolva o mais rápido possível a saída do Rossi, como o próprio disse o Pedrinho. Vários clubes demonstram interesse nesses jogadores aí, porém esbarram no alto salário que eles recebem atualmente no Vasco. Outra situação para sair do Vasco, mas para ser vendido, é o do atacante Ryan. Dias atrás a gente falou aqui do interesse do John Texel, lá do Grupo Eagle, que gera o Botafogo, o Lyon na França e outros clubes ao redor do mundo, teria demonstrado interesse no garoto e o Vasco estaria disposto a negociá-lo por 10 milhões de euros, um pouco mais de 60 milhões de reais. Com certeza seria um valor que o Vasco entende que seria o ideal para negociar o Ryan agora nessa janela de transferências. Não tivemos novidades quanto ao interesse do John Textor. O que a gente tem de notícia, de acordo com a Super Rádio Tupi, é que o Porto, o Sport Lisboa e a Fiorentina da Itália teriam sondado a situação do atleta, teriam demonstrado interesse, mas ainda sem proposta oficial. A novidade é a Fiorentina da Itália surgindo também como um clube interessado. O Vasco toparia até mesmo fazer um negócio de empréstimo inicial por 2 milhões de euros
e com obrigação ou opção de compra após o empréstimo por 8 milhões de euros. Só que até agora nenhuma proposta oficial chegou às mãos do nosso clube, que a gente vai ficar aí esperando ver se o Vasco vai vender o Ryan, ver se vai pintar essa proposta até o dia 2 de setembro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas saídas aí do Vasco, aí, muitos jogadores podendo deixar o Vasco, mas o Vasco esbarra para negociá-los devido ao alto salário que paga aos atletas. Bom, e o torcedor segue esperançoso também quanto à chegada de reforço, né? A gente vem falando aqui ao longo do dia do interesse do Vasco em contratar zagueiros, e a novidade do dia hoje, sem dúvida, foi o zagueiro Luan Pérez, né? O jogador está sendo disputado pelo Vasco e o Santos para contratá-lo. Inclusive, ele já estaria no Brasil para negociar sua volta ao futebol brasileiro. E o Payet, que já jogou com ele no Olympique de Marseille, já teria citado ele em uma entrevista que ele deu recentemente, dizer que conheceu o jogador. Pode ser, quem sabe, o Payet seja meio que um intermediador nessa transferência aí do jogador para o Vasco, né? Com certeza, o fator Vasco estar na primeira divisão deve chamar mais a atenção do atleta do que jogar no seu ex-clube, que está atualmente na Série B, que é o Santos. Porém, o Vasco vai ter que negociar com o Fenerbahçe da Turquia, que é o clube que detém os direitos hoje do jogador. Ele tem contrato com o Fenerbahçe ainda, mas ele deseja retornar ao futebol brasileiro. Como eu já falei aqui no canal algumas vezes, é um jogador canhoto que atua sempre pelo lado esquerdo da zaga, pode atuar também improvisado na lateral esquerda, tem passagem por vários clubes aqui no futebol brasileiro. Jogou na Europa, lá no Bruges da Bélgica, Olympique de Marseille, quando atuou junto com o Payet, e agora está recentemente no Fenerbahçe da Turquia. Os outros jogadores são aí o Rafael Tolói, que a gente falou, que caso que foi confirmado aí interesse do Vasco, existe sim no jogador, foi confirmado pelo próprio staff do atleta, e também o Rodrigo Guti, que seria aí meio que um plano B do Vasco ao Rafael Tolói. Hoje, o plano C seria o Luan Pérez, que foi o nome que surgiu hoje, mas o plano A do Vasco eu acredito que seja o Rafael Tolói, porque é um jogador muito mais qualificado do que os outros dois, um jogador de seleção italiana, de Eurocopa, campeão recentemente da Europa League com a Atalanta, com certeza seria um baita reforço, chegaria para ser o nosso xerifão ali na zaga, né? Vamos aguardar ver se o Vasco vai fechar a contratação de um desses três reforços. Hoje, o que estaria mais fácil para o Vasco seria o Luan Pérez, pelo fator dele querer voltar ao futebol brasileiro. Quanto ao Rodrigo Guti, ainda não tivemos nenhuma atualização se o jogador tem interesse em jogar no Vasco, se realmente procede o interesse do Vasco no jogador, mas o que temos é que o Vasco tem sim interesse no Rafael Tolói, isso foi confirmado pelo staff do atleta. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer no nosso canal, hein? Muito obrigado, tamo junto. É nóis.